Graça e paz, sejam muito bem-vindos. Hoje gostaria de compartilhar com vocês uma palavra bem simples e rápida, mas objetiva. E a passagem de hoje se encontra em Salmos, capítulo 125, verso 1, no que diz assim: Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. No capítulo 6 de Mateus, no decorrer do capítulo, Jesus ele fala o seguinte: Aonde estivesse o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E hoje uma das coisas que simplesmente nós muitas das vezes colocamos nossa confiança, nossa total confiança, que Jesus até mesmo disse isso, ou é no Senhor ou nas riquezas. São dois senhores que disputam o lugar em nosso coração. Há aqueles também que confiam em objetos, que confiam em seus bens, e boa parte hoje confiam naquilo que é apenas dessa terra, naquilo que veio do pó e vai voltar para o pó. Mas o salmista diz o seguinte, que aqueles que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, diante das situações que vêm todos os dias contra nós, diante dos ventos que sopram contra nós, das ondas que se levantam, das tempestades que enfrentamos, nós só poderemos vencer, ser inabaláveis, permanecermos firmes, se confiarmos somente no Senhor. E Mateus 14, uma passagem que diz sobre Jesus ter andado por cima das águas, no verso 22 até 36, diz o seguinte no decorrer dessa passagem, que os discípulos se encontravam no meio do mar e o vento era tão forte que as ondas se levantavam e batiam contra o barco. E de repente Jesus aparece andando por cima das águas. E os discípulos temem, ficam com medo, pensando que era um fantasma. Mas Jesus, ele diz o seguinte: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E quando ele diz isso, Pedro, ele diz o seguinte: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus simplesmente ele responde. Ele diz o seguinte: Vem. Então Pedro, ele descendo do barco, ele começa a andar por cima das águas. Ele começa a colocar no Senhor e na sua palavra uma confiança. Mas o verso 30 diz que, mas sentindo o vento forte, ele temeu e começou a afundar. Na versão João Ferreira de Almeida, diz que, no verso 30, diz reparando. Essa palavra reparando, no original, também significa tendo olhado ou desfocado. E podemos entender aqui o seguinte, que a confiança de Pedro na palavra de Jesus, ele andou não só pelo nível que ele teve de confiança na palavra que Jesus tinha liberado, mas porque ele estava focando em Jesus, olhando para Jesus, colocando a sua confiança na rocha eterna. E a partir do momento que Pedro ele repara o vento forte, que ele tira o olhar de Jesus, ele começa a afundar. Então, podemos aprender aqui o seguinte, que se colocarmos a nossa confiança, não 20%, 50%, 70% ou 99%, mas se colocarmos nossa total confiança 100% no Senhor, nada que está ao nosso redor poderá nos abalar. Nada que os ventos fortes, as ondas, as tempestades que vêm sobre nós poderá nos afundar, levar para o fundo do mar ou nos levar a desistir. Eu não sei as situações que vocês têm vivido, eu não sei pelo que vocês têm passado, seja a situação na família, no trabalho, no meio em que vocês convivem, mas diante de tudo isso, se vocês colocarem a confiança, a total confiança no Senhor, vocês não serão abalados. Nós não seremos abalados. Pedro, depois que ocorre isso, ele diz:
que ocorre isso. Ele pede socorro ao Senhor. E Jesus ele estende a mão e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, Pedro ele confiou em Jesus, mas não foi uma confiança totalmente. Então, coloquem a confiança de vocês. Busquem colocar, crer, ter fé em Jesus Cristo. Não só para vencer as lutas que vêm aqui neste mundo contra nós, que vêm para, muitas das vezes até mesmo, nos levar a crescer mais um pouco, a amadurecer, mas busquem colocar a confiança de vocês no Senhor, a fé de vocês, para que vocês possam ser como a casa firmada na rocha. Que por mais que venham ventos fortes, que venham a chuva forte, vocês permaneçam firmes. Não só, mais uma vez, para vencer aqui, mas para que no final da vida, vocês colocando a confiança totalmente em Jesus, tendo fé nele, vocês possam crer que ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Aquele que por amor se entregou e se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados, ao qual nós não somos merecedores, mas mesmo assim ele se entregou, sabendo de todas as nossas falhas e erros. Então, ousem e busquem crer em Jesus, confiar no Senhor, pois ele tem reservado muitas coisas para a vida de vocês, para as nossas vidas. Que Jesus abençoe a tua vida. Próxima semana estaremos aqui mais uma vez trazendo uma palavra abençoada.